Eu vou falar sobre um cálice de estontear. Mateus 26. E no versículo 39, nós vamos ler dois versículos, 26 e 39 e 26 e 42. Diga comigo, um cálice de estontear. Ou, como diz aqui em Minas, em Goiás, estontear. Estontear é no sul. Leite quente. A gente lá põe acento em tudo. Gente, leite. Né? Então, um cálice de estontear. Mateus 26 e 39. Nós vamos ler aqui um pouco sobre, nós vamos passar sobre a história do Getsemane. Estontear. Um cálice de estontear. Mas a gente diz estontear. Estontear, mas a gente fala estontear, mas é com E. Ou o cálice do atordoamento, como nós vamos ler na Bíblia. Mateus 26 e 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora vai no versículo 42. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Feche os seus olhos. Senhor, há uma expectativa no meu coração. E, Senhor, não tem uma vez que eu pregue essa mensagem que eu não suba tremendo. Venha falar ao nosso coração. Venha falar ao nosso espírito. Que possamos entender o direcionamento da tua palavra. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos um pouco no Getsemane. E nós vamos ver Jesus no Getsemane falando com o Pai. E por duas vezes ele se dirige ao Pai. E ele faz um pedido ao Pai. A primeira vez ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E na segunda vez, insistentemente, Jesus não desistindo, ele insiste na mesma questão. Ele diz: meu Pai, se não puder passar de mim esse cálice sem que eu o beba, todavia faça a tua vontade. É a mesma coisa que o meu pastor Luciano Subirá, disser assim: olha, eu quero que você faça isso, você quer fazer? Eu digo: querer eu não quero, mas eu vou fazê-lo porque eu sou obediente. Obediência não é fazer, é amar fazer. Agora escute bem isso. Há coisas
na soteriologia, que é o estudo da salvação e da redenção, que precisam, eu não vou dizer reformada, mas precisam ser revistas. O evangelho moderno, a qual eu também me incluo, senão eu não estaria aqui pregando tão modernamente, microfone e essa coisa toda. Ele precisa voltar um pouco a uma teologia um pouco mais antiga, ainda mais se tratando na questão da salvação da alma da pessoa. E ele precisa rever, principalmente esse quesito da soteriologia, no caso do cálice de Jesus. Constantemente nós ouvimos palavras como Jesus no Getsêmani, quando ele refere-se ao cálice por 2 vezes, Jesus estava referindo-se a um sofrimento. A cruz, traição dos amigos, escárnios dos inimigos, martirização. E realmente, Jesus teve medo porque ele estava ali como homem. Então, como homem, ele teve tanto medo que ele pediu para não beber o pseudo cálice do sofrimento. Esse é o evangelho moderno, é como o evangelho moderno prega sobre Jesus quando refere-se ao seu sofrimento. E é inevitável, quando você vai falar sobre Jesus relacionado ao seu sofrimento, que você não passe pelo Getsêmani e cite essas 2 maneiras, ou esses 2 meios de Jesus Cristo falando-se de um cálice, de um possível cálice, levando para o seu sofrimento. Todos nós já ouvimos isso, eu já preguei essa maneira por várias vezes, que esse cálice, que Jesus se referia lá, tinha a ver com a cruz ou com o sofrimento. E há uma outra linha que prega que o cálice tem a ver com Jesus, com Deus saindo do corpo de Cristo e deixando ele sozinho na cruz. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós podemos conjecturar muitas coisas, mas nenhuma dessas 2 coisas tem a ver com o cálice, teologicamente falando, nem na exegese, nem na hermenêutica. Nós não vamos achar o cálice ligando Jesus ao sofrimento, ou Jesus ligando o cálice ao sofrimento, na Bíblia. Nós vamos achar o cálice. Jesus realmente, quando falou com o Pai por 2 vezes, e ele suou sangue, a questão do suar sangue na ciência se chama remartitrose. Remartitrose acontece quando não é um medo, é um pavor. A ciência comprova que muitas pessoas que tiveram um pânico, um pavor, alguns segundos antes de morrer, saíram sangue de seus poros. Então não há nenhum milagre no fato de Jesus suar sangue. Ele o fez porque ele teve uma sensação de pânico, que é pior do que medo. Jesus realmente teve muito medo. Um medo exagerado que o fez suar sangue, mas ele não teve medo da cruz. E ele não pensou em desistir dela. E antes que você me questione, talvez por aquilo que nós ouvimos em canções, me deixe pelo menos ler para você na Bíblia algumas coisas, para mostrar para você do que Jesus teve medo. Por isso o título dessa mensagem, um cálice de estontear, o que eu costumo chamar também do cálice que Jesus temeu. Quantos de nós já ouvimos canções do tipo, o inferno fez festa quando Jesus morreu? O inferno celebrou a morte de Jesus. E aí eu mesmo uma vez, eu já até preguei, quando eu sou evangelista, bem recente, eu até preguei, que o diabo estava lá fazendo uma festa e Jesus bateu e apareceu e tomou aquele susto. Essas coisas que evangelista costuma florescer tudo. Mas se você vai estudar a Bíblia, como ela tem que ser estudada, você vai perceber que Jesus Cristo, que o plano original dele era a morte. Que quando Jesus Cristo morreu, alguns milissegundos antes dele morrer, ele disse, está o quê? Não houve essa palavra na ressurreição, mas na morte.
Então a consumação do plano de salvação foi na morte, não na ressurreição. Satanás não tentou, ou não fez festa com a morte de Jesus, muito pelo contrário, ele tentou impedi-la. Tanto que Jesus chama Judas de amigo e Pedro de Satanás. Porque Pedro tentou impedir a morte e Judas contribuiu com ela. E amigo é todo aquele que te ajuda a cumprir o seu propósito. Escute, nem que isso custe a vida de alguém ou de ambos. No caso de Judas, custou a cabeça dele. Presta atenção. Diga, amigo é todo aquele que te ajuda a cumprir o seu propósito. Qual dos dois? Vamos fazer um paralelo entre Judas e Jesus. Qual dos dois contribuiu mais com a minha salvação e a sua? Com Judas e Pedro. Qual dos dois, Pedro ou Judas, contribuíram mais com a minha salvação? Judas. Infelizmente para ele. Agora veja bem, eu quero que você preste bastante atenção para você conceber a mensagem. Ela é revelação do início ao fim. Agora, conceba isso. Analisa. Por várias vezes você vê Pedro bonzinho tentando impedir a morte de Jesus. Não foi só uma vez. Quando Jesus teve a última multiplicação de peixes e pães, haviam 25.000 pessoas no monte. Eles queriam conclamar Jesus rei dos judeus. E a Bíblia diz que quando Jesus percebia isso, que a multidão vinha a ele por causa de peixes e pães, ele saía da multidão e os discípulos: Senhor, agora é a hora da gente abrir a maior igreja do mundo num dia só. Quase 30.000 pessoas. Jesus disse: não, vocês não entenderam ainda. O Filho do Homem não veio para ser louvado ou glorificado. O Filho do Homem veio para padecer. Convém que o Filho do Homem pereça, que ele seja morto, escarnecido e ressuscitado. Todas as profecias do Messias apontavam para o sofrimento dele. Escute isso. Eu estou lhe pregando hoje uma mensagem pura de cruz. Talvez você não vai ouvir algo de cruz tão... Preste atenção. Quando você vê Judas contribuindo ao extremo para o plano da redenção, infelizmente ele se aceitou entrar nessa brecha. Infelizmente para Judas. Satanás não fez festa nenhuma, irmão. Até o filme do Mel Gibson, o Mel Gibson interpretou melhor do que muitos pregadores. Você vê o diabo em silêncio depois da morte de Jesus e indo embora. Mas você vê o diabo no Getsemane tentando impedir a morte. Quando você volta um pouco, você vai ver. Eu tenho certeza que ele assistiu a exposição teológica de John Stott, que ele leu, né? Agora escute isso. Quando Jesus Cristo está no Getsemane, e por 2 vezes, Jesus Cristo expõe ao Pai um medo, um pânico. Ele aceita tudo. Mas ele refere-se a um cálice que, se possível, ele queria passar e não sofrer esse cálice. Do que Jesus está falando? Que cálice é esse? Se o cálice não tem nada a ver com o seu sofrimento. Vocês se lembram da história de Sócrates que Platão contou? Sócrates bebeu um cálice envenenado. E ele sabia que o cálice era envenenado. Então seus soldados começam a chorar. Sócrates franze a testa e diz: não chorem, sejam homens. Seria Jesus mais fraco do que Sócrates? Seria Jesus mais fraco do que todos os seus discípulos, que ele disse: alegrai-vos quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós. Vocês serão mortos, entregues nos tribunais. Grande é o vosso galardão que está nos céus. Jesus deixou um mandamento de alegria no sofrimento. E é uma alegria no sofrimento. Não é uma alegria circunstancial, é uma alegria ultra circunstancial. Esse é o mandamento da alegria.
Quando você pega o livro da carta aos Hebreus, quando você vai na questão da galeria dos heróis da fé, você vai ver que aqueles heróis da fé, eles tinham seus corpos cerrados pelo meio. E eles recusavam ser livres. Tinha gente que chegava, não, vou te tirar daqui. Não, eu não quero. Eram milhões. Calcula-se que desde a morte de Jesus até a reforma, foram 50 milhões de cristãos martirizados. Eles jogavam carne no corpo dos cristãos e jogavam para os animais comerem. Quando Nero, vestido de atriz, subiu no seu pórtio, ele tacou fogo em 10 dos 14 bairros de Roma. Só sobrando 4, e os 4 bairros que restaram eram os bairros cristãos, lhe dando argumento para dizer que foram os cristãos que incendiaram Roma. Foi aí que começou a grande carnificina, a caça aos cristãos. Eles eram queimados vivos e alumiava toda a cidade de Roma, pendurados em cruzes e queimados. E você não vê um cristão rejeitando o seu sofrimento. Eu disse na quinta passada, nós trilhamos por estradas banhadas de sangue. Isso é cristianismo. Se hoje você pode vir aqui ouvir uma palavra dessa, como o pastor Eliel, levantar e receber uma bênção, é porque muito sangue, e não só de Jesus, foi derramado. Há um preço que foi pago. E é claro que o maior de todos os preços foi de Cristo. Mas não foi só Ele que pagou o preço. Quem está entendendo? Será que Jesus Cristo realmente é esse herói? Que o Evangelho moderno tenta mostrar uma humanidade de Jesus? Eu disse ao irmão, ao pastor Carlos, acho que foi o pastor Carlos, não, o rapaz que nos busca de táxi todo dia. Eu falei assim, irmão, deixa eu só te dizer uma coisa. Jesus hoje não é filho de Maria. Ele foi filho de Maria. Hoje ele é Deus. Maria não é mãe de Jesus. Ela foi. O filho dela morreu na cruz. E não ressuscitou mais. O filho de Maria morreu e não ressuscitou. Homens não ressuscitam, um Deus ressuscita. Escute isso, presta atenção. Porque às vezes nós vemos até crentes dizendo, não, Maria é mãe de Jesus. Não é. Ela foi. Jesus hoje é Deus, encarnado. Por isso Jesus disse, o que tenho eu contigo? Ali já era Deus dizendo, está aqui os seus filhos, eu não sou mais. Entenda esse texto, e nós vamos entrar nessa questão. Eu quero que você tire da sua mente completamente a ideia de que Jesus no Getsemane não quis ir para a cruz, por isso que ele referia-se, que o cálice tem a ver com a cruz. Não, não tem. Não tem a ver também com a separação pai e filho. Apesar que nunca na eternidade passada pai e filho se separaram, somente ali na cruz, nós vamos falar sobre isso um pouco lá na frente. Mas esse cálice realmente fez Jesus temer, suar, fez Jesus tremer, gerou um pânico em Jesus e realmente causou esse temor todo em Jesus. Por 2 vezes ele se refere a um cálice. E o que é esse cálice? Abra a palavra de Deus, eu quero que você vá em Salmos 75. E versículo 8. Agora preste atenção, não leia ainda, olhe para mim. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que liga esse cálice a qualquer outra coisa. E eu vou te dar pelo menos 3 textos hermenêuticos, que aí você faz uma doutrina. Você não pode fazê-lo sem 3 textos que se conferem. Salmo 75, versículo 8 diz o seguinte:
Lembre-se de Jesus falando com o Pai no Getsêmani. Olha o texto. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Olha para mim. Escute bem. O salmista está dizendo que Deus tem um cálice na mão cheio de um monte de porcaria. Dentro desse cálice tem enxofre, tem vinho estragado e fezes, que na tipologia são pecados de homens. Antes de você entrarmos na questão, Isaías 51 e 17. Diz o seguinte. Vocês vão voar aqui hoje. Olha o que diz. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice da ira, bebestes e sorvestes o cálice do estonteamento, da vacilação, atordoamento. 51 e 17. Agora olhe para mim. Nós já encontramos dois textos que falam que Deus tem um cálice cheio de putrefação dentro dele. Eu vou te dar mais um. Apocalipse 16 e 19. Olha o que diz. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice da sua ira. Eu tenho mais um texto, Ezequiel 23, 32, 34. Eu tenho pelo menos, são 17 textos que falam a mesma coisa. Eu não vou ler todos. Se você só cita esse de Ezequiel, eu te prometi 3. Agora olhe para mim. Escute bem. Quando você pega o livro de Salmos e o livro de Isaías, que falam basicamente a mesma coisa sobre o cálice, Salmo 75:8 diz que na mão do Senhor há um cálice, e Deus faz os pecadores, os ímpios da terra, beber esse cálice. Apocalipse diz que esse cálice tem um nome. Qual é o nome desse cálice? Cálice da ira. Isaías diz a mesma coisa, que Deus faz os próprios ímpios beberem do cálice. Esse cálice aponta para um estoque. Quando você vai para a história de Sodoma e Gomorra, a geração pré-diluviana, Nínive e a nossa, a Bíblia Sagrada aponta 4 julgamentos. O julgamento do dilúvio, o julgamento de Sodoma e Gomorra, o julgamento de Nínive e o julgamento da nossa era. Em todos esses julgamentos, você vê Deus fazendo as gerações beber a ira. Eu li o último julgamento, que está no Apocalipse. Irmãos, eu não sei se eu falei isso aqui, mas vou dizer de novo. Em Sodoma e Gomorra, na primeira marcha gay, Deus acabou com tudo, não teve tempo para a segunda. Escute bem. Eu quero que você abra a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 4. A gente lê todos os textos, entrando para a interpretação, que é a aplicação. Diz o seguinte: porque se Deus, 2 e 4 de 2 Pedro,
Segunda carta de Pedro. Não, irmão, é 2 e 4 da segunda carta de Pedro. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou as subversões às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo para exemplo aos que vivem. Agora escute, o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecadores. O Senhor destruiu por falta de justos. Agora escute bem isso. Quando os anjos foram para Sodoma e Gomorra, você encontra Abraão dizendo: Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? Se tiver 50 justos, pouparemos a cidade pelos 50. Mas se tiver 30, por 30 pouparemos a cidade. E 10, por 10 pouparemos a cidade. Lhes pergunto, a cidade foi poupada? Não são os pecados que faz Deus trazer juízo. É a falta de justos. O que segura a misericórdia de Deus são justos. Nós estamos chegando a um limiar nessa geração, que os justos estão sumindo a um certo ponto, que o Senhor vai fazer como fez com Noé, que o Senhor vai fazer como fez com Ló, vai tirar a sua igreja e trazer juízo sobre essa geração. Quando a Bíblia Sagrada diz, preste atenção, quando a Bíblia diz, olhe para Sodoma e Gomorra, ela está dizendo, vai acontecer de novo. Exemplo, olhe e tenha Sodoma e Gomorra como exemplo. Exemplo. O Senhor expõe o dilúvio. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Isso é muito sério de se observar. O Senhor não nos livra da fornalha. Ele nos livra na fornalha. Não espera que o Senhor vai te tirar de lutas. Quando Noé veio o dilúvio, quem que Deus levou? O povo do dilúvio ou Noé? Foi o povo. Noé continuou no dilúvio, tanto que ele ficou dentro da arca. Escute isso. Eu não quero que você interprete nada que eu estou dizendo, não tem nenhuma linha escatológica no que eu estou falando. Eu estou falando de gente que pensa que não pode passar por lutas. É só isso que eu estou dizendo. O Senhor não livrou Noé do dilúvio, livrou Noé no dilúvio. O Senhor não livrou Daniel na cova dos leões, livrou da cova, ele livrou na cova. O Senhor não tirou o povo do Egito quando a praga caiu e destruiu todo mundo, ele livrou eles no Egito. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abedênego da fornalha, livrou na fornalha. E sabe-se, entenda, o apóstolo Pedro diz, aqueles que amam ao Senhor, desde já encomendem as suas cabeças ao fiel Criador, fazendo o bem. Quando o Senhor aponta para o dilúvio, você vai ver que nesses 4 juízos, você encontra 2 coisas que são estopim para Deus trazer juízo. 2 ou mais coisas, mas eu vou dizer 2. A degradação moral e do amor e a evolução sexual. Deus tem nojo da evolução sexual. Hoje, preste atenção, hoje eles não chamam criança em gestação, em formação, eles chamam de feto, para não parecer tão criminoso o aborto. Algumas pessoas me disseram assim, pastor, alguém me pôs lá no meu Twitter, pastor, põe aí a tag no Twitter, eu sou contra a pele 122. Eu sou radicalmente contra. E eu disse para o irmão, eu sou radicalmente contra, mas quem vai fazer alguma coisa com os gays, lésbicas, simpatizantes, enrustidos, que estão no corpo de Cristo, tocando, pregando, cantando e fazendo e acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tendo que evangelizar a igreja de novo. E o Senhor está perguntando, aonde estão os que choram?
O Senhor está dizendo: eu estou buscando alguém para chorar comigo, eu estou buscando alguém para clamar comigo, eu estou buscando alguém que sinta o que eu sinto. Aonde estão? Uma geração inteira morre quando um profeta é mudo e não vê. Gerações morrem quando profetas se calam. Nunca precisamos mais de boca profética do que nessa geração. Que se levantem os profetas. Que se levante os Elias, o João. João Batista não amou a sua cabeça, porque nós temos que amar a nossa. Tem muita gente aí vendendo caráter pela reputação. Reputação é o que os homens pensam de você. Caráter é o que Deus pensa de você. Irmãos, é muito pesado pregar esse tipo de mensagem, um evangelismo à moda antiga. No Velho Testamento, as próprias nações bebiam da ira da própria mão de Deus. Agora escute, que você vai ver uma diferença entre lei e graça. O próprio Deus fulminou Sodoma e Gomorra. O próprio Deus matou milhões no dilúvio. E você pode estar perguntando: que Deus é esse que matou tanta gente no dilúvio? Deixa eu te fazer só uma pergunta. Aquele casal Nardoni que jogou a criança do 6º andar, eles merecem o juízo de Deus? Me diga. Merecem, gente? Claro que merecem. Eles não merecem do diabo. O juízo de Deus eles merecem. Claro que merecem. De Deus, não seu. Entenda o que eu estou perguntando. De Deus. Eles merecem sim. E eles vão passar por um crivo do Senhor. Pode ter certeza. Agora escute bem. Vamos supor que a gente tem uma multidão incontável de pessoas que toda semana jogam filhos dos prédios. Que matam filhos, que matam pais, que fazem, que tem incesto, que tem pedofilia. E isso se torna comum e normal. Essa era a geração do dilúvio. E agora me diga se foi justo ou não. O apóstolo São Paulo diz que é justo um Deus justo fazer justiça contra toda injustiça. Agora, por que essa geração se livra tanto e não passa por que outras gerações passaram? Preste atenção. Eu acredito que se Deus não fizer alguma coisa com nossa geração, que Ele vai fazer, Ele terá que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra e para o povo pré-diluviano. Vai ter, mas Ele vai fazer. Você vai entender a revelação de Deus aqui nessa noite. Você vê Deus punindo nações. Você vê Deus trazendo juízo sobre pessoas. Juízos terríveis. Juízos imperdoáveis. Juízos sem volta. Eu preguei na semana passada uma doença que mata mais que a morte. Você vê o juízo de Deus sobre Sansão. Sem retorno, sem volta. E realmente você vê essa situação da ira de Deus se acendendo contra toda injustiça, do juízo de Deus fulminando pessoas, fulminando gerações, fulminando multidões, milhões e milhões, como lemos em Salmos e Isaías: da mão do Senhor há um cálice de ira, e o próprio Deus faz as nações, gerações, pecadores beberem esse cálice. Portanto, isso que eu li está no Velho Testamento. Por que nós não sofremos hoje? Agora vamos voltar ao Getsemane. Deus vê o seu filho, e na mão do Senhor tem um, e o filho falava com acerca de um.
Eu posso imaginar Deus, isso agora é exegese, é interpretação pessoal, hermenêutica bíblica. E agora você vê Deus diante de seu filho. Jesus estava pronto para a cruz, Jesus estava pronto para o sofrimento, Jesus estava pronto para escárnio, Jesus estava pronto para tudo. São 33 anos estando pronto. Irmão, Jesus não passou a existir depois que ele nasceu. Jesus não só existiu só depois que ele nasceu, ele se encarnou depois. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e ele é o cabeça do corpo da igreja, e ele, Jesus Cristo, o homem, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, o único mediador. Então agora você vê o filho dizendo: Pai, esse cálice. Não. E você pode imaginar Deus dizendo: eu já destruí gerações, nações inteiras. Se você não entrar na brecha, muitos vão morrer de novo. A Bíblia Sagrada diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Por quem? Você acha que a misericórdia de Deus é quem? Você acha que o maior livramento de Deus para nós é do diabo? Você acha que o maior livramento de Deus para nós é do inferno? Você acha que o maior livramento de Deus para nós é do pecado? Não. O maior livramento de Deus para nós é dele mesmo. Agora escute isso. A sua justiça precisa ser satisfeita e a sua ira apaziguada. Alguém precisaria bebê-la. Para você entender o que eu estou dizendo, você precisa ir lá no Velho Testamento, quando Deus anuncia a redenção. Quando você pega Abraão subindo o monte, com Isaac ia padecer desse juízo. Mas de repente havia um cordeiro preso pela cabeça, que eu prego sobre o parente remidor, o cordeiro substituto. Então Isaac sai de cenário e entra um cordeiro no lugar. Escute isso. E você acha que história linda. A história de Abraão terminou linda. Aquilo não é o fim, é só o intervalo. Porque aquilo que Abraão não fez com seu filho, Deus pegou o cutelo da mão de Abraão e fez com o dele. Para você entender sobre ser um substituto, você tem que ir em Jacó. Como que Jacó reconheceu, como que Isaac reconheceu Jacó? Agora eu vou te explicar o que é um cordeiro remidor. Como que um pecador santo vai comparecer justificado perante um Deus santo? Que pergunta. Como que um pecador santo vai aparecer justificado perante um Deus santo? Só tem uma maneira. A Bíblia cita várias vezes um termo como revestidos de Cristo, veste de salvação, veste de justiça, veste do sangue. Para você entender o que eu estou dizendo, vamos supor que você é um fazendeiro que cria ovelhas. Isso é vestir-se de Cristo. Isso é muito lindo. Você tem 2 ovelhas mães, e as 2 vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e a ovelha morre. O bebê morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Então agora nós temos uma mãe sem filho e um filho sem mãe. O que um fazendeiro inteligente faz? Ele pega o filho e põe para mamar na mãe. Nasceu no mesmo dia, tem a mesma carinha, é igual. Então pega, toma aqui, mãe. A mãe perdeu o filho perdeu a mãe, isso é óbvio. Só tem um problema. O fazendeiro olha e a ovelha mãe começa a fazer isso aqui, ó. Não sente o cheiro. Então ela rejeita. Ela começa a abandonar aquela ovelhinha, e o fazendeiro preocupado tira a ovelha. E agora a ovelha vai morrer de fome. Mas de repente ele se lembra que ainda lá no pasto tem o corpo da ovelha morta. Então ele vai lá e pega a ovelha morta, arranca a pele da ovelha morta e veste a ovelha viva. E leva de volta para a mãe. Agora a mãe, por mais uma vez, faz isso aqui, ó. E agora nasceu no dia, é parecido e também tem cheiro. Não foi assim que Jacó foi reconhecido?
que você consegue enganar Deus. Mas não existe salvação sem Jesus. Você não será reconhecido por Deus por você. É o que a Bíblia chama de ser reconhecido no amado. Não é pelo, é no amado. Deus vai olhar para você e vai ver se você tem marcas, se você tem um nome e se você tem o cheiro do Filho. E por quê? Volte ao Getsemane. Jesus vem e entra na brecha. O Cordeiro, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra na brecha. E ele está aqui no meio. Está aqui a ira, o juízo de Deus, que é justo. E aí está você, pecador. Ele está aqui e diz: vinde a mim, vós que está cansados. E aqui ele está apaziguando a justiça e a ira de Deus. Ele está bebendo essa ira. E aqui ele está chamando. E aqui ele está apaziguando. Isso é substituto. Agora você entende que o maior livramento de Deus para nós é dele mesmo. Agora você começa a entender o que é o cálice. O que é que Jesus tomou lá no Getsemane. Agora você precisa entender por que que Deus saiu do corpo de seu filho. A Bíblia diz que ele não pecou. Foi pior. Ele se fez pecado. Como que um Deus santo ficaria num corpo tão profanado? Eu quero que você pegue tudo que Sodoma e Gomorra padeceu, tudo que milhões de pessoas padeceram, e eu quero que você coloque tudo no corpo de Cristo, e ele padecendo sozinho. Agora você vai entender o que é o cálice. Jesus esperava tudo, menos a ira do Pai sobre ele. Jesus bebeu a ira de Deus. O próprio Deus dava a beber, mas ele bebeu. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele bebeu a ira e satisfez a sua justiça. Por isso que a Bíblia diz que o seu sangue ainda está propiciando. Quando você peca. Propiciatório é uma bacia, mais ou menos igual aquilo, que ficava na entrada do templo. Quando alguém pecava, ele ia lá e cortava o pescoço de uma ovelhinha e o sangue pingava no propiciatório. Esse propiciatório ainda existe, mas quando um cristão peca, ele pede perdão, o sangue de Jesus ainda fica ali propiciando. Ele ainda está sofrendo pelos nossos pecados até hoje, porque ele é um cordeiro que levou os nossos pecados, e se o seu sangue ainda está propiciando, ele sofre ainda. Você está aí? Eu quero que você vá em Apocalipse e você vai ter uma ideia agora um pouco complicada. Só para fechar. 6:14. Esse texto que nós vamos ler parece trailer de filme de Apocalíptico 2012, tão assustador esse texto. Mas aqui não vai falar da ira de Deus. 6:14 de Apocalipse, aqui não vai falar da ira de Deus. Aqui vai falar de uma outra ira. Aqui, em nosso tempo, nós não temos um Deus irado mais. Não. Deus não está irado. É pior. Olha o texto. E os céus retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, e os poderosos e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira de quem? Epa! Então nós temos agora uma visão de o quê? Um cordeiro irado.
Irmãos, a coisa mais linda é você ver um cordeiro manso, mas deve ser terrível ver um cordeiro irado. Agora, um cordeiro irado é o estopim. As misericórdias ainda existem. Mas por que aqui agora é o cordeiro que está irado? Alguém pode me responder? Por quê? Porque ele bebeu o cálice. Se tiver uma ira, a ira é dele. Não é mais de Deus, é do cordeiro. Veja na sua Bíblia. Aquele Jesus amoroso, aquele Jesus que beijava crianças, aquele Jesus lindo e maravilhoso. Nós temos uma visão aqui, algo que estonteia, algo que deixa desnorteado. Eu vou te citar um pouco do exemplo da ira do cordeiro em Apocalipse 9, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Essa é a ira do cordeiro. Aonde você se encontra agora? Aonde eu me encontro aqui agora? Aonde você se encontra nesse texto? O pastor já respondeu, eu quero que você responda. Eu vou estar lá no terceiro céu, irmão, lá no céu eporâneo, termo técnico, no seio de Abraão. Aqueles que entenderam. Irmão, hoje você tem uma porta aberta. A porta é estreita, porém está aberta. O caminho é estreito, porém dá para você trilhar. A misericórdia do Senhor ainda é a razão de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deve ser terrível rejeitar a luz de propósito. Hoje homens facilmente botam o braço e dizem: eu te odeio, Deus. O apóstolo São Pedro diz: são como os cães. Cães que são feitos para serem mortos ou presos. Vai lá em 2ª carta de Pedro. Dois e 11. Olha o que diz: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor, mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão em sua corrupção. Como servo do Senhor, nessa noite eu só tenho uma coisa a dizer: precisamos de pregadores que preguem para pecadores, e de profetas que preguem para pregadores. Eu quero que você me escute. Esse mundo perecerá com a sua injustiça e com o seu pecado. Somente os justos florescerão. Você está em Deus ou no mundo? Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Mude de vida ou mude de Deus. Abandone o seu pecado ou pereça. Enquanto você ouve críticos do Evangelho, ateus praticantes, que são esses que não congregam, ateus praticantes. Enquanto você para ouvi-los, o apóstolo Pedro diz: blasfemadores, dignos de serem presos ou mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão. Abandone a sua crítica.
Como diz o pastor, abandone a internet. Aquilo que rouba o seu tempo se torna o seu Senhor. E é o seu Senhor que determina a sua eternidade. Aonde você se encontra agora? Agora escute. Olhe bem. O Cordeiro Pascal ainda propicia, ainda nos perdoa. Mas a visão que temos em Apocalipse é de um cordeiro que não vai retroceder. É de um cordeiro que não vai voltar atrás. Em Apocalipse 19, e versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, isso fala de ira. E a sua cabeça havia muitos diademas e tinha nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. A visão que nós temos de Cristo no final dos tempos não é encorajadora. A misericórdia ainda existe. Mas o que você fará quando ela for cortada? Quando a tempestade vier, você estará pronto para isso? Uma geração de crentes murmuradores, moles. Uma geração de pessoas murmuradoras que zombam de Deus. Que não se arrependem-se. Agora escute bem isso. Olhe para mim. Eu vou falar algo muito importante a você. Quanto mais você tardar o seu arrependimento, será menos provável que ele aconteça. Quanto mais você demorar a voltar-se para Jesus, você que é um evangélico não praticante, você que disse que posso congregar em casa, irmão, escute bem, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não, eu sou de Jesus, eu não gosto de igreja. Como que você tira a cabeça do corpo? Jesus é a cabeça dessa igreja. Se você fala mal da igreja, você fala de Cristo. Ou você já viu no parte do corpo, você andando aí, tem um narigão. E aí, narigão? Onde é que você está? Eu não quero mais saber do meu corpo. E aí, dedão, pezão? Não tem como você tirar Cristo da igreja. Não tem como você tirar Cristo do corpo. Falou mal do corpo, fala mal da cabeça. Fala mal da cabeça, fala mal do corpo. Eles são a mesma pessoa. Sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de gente? Ao herege, disse Paulo a Tito, ao herege. Depois de uma ou duas correções, não surtindo efeito, deixe-o, abandone-o, ignore-o. Irmão, se alguém vem e pergunta a você e fala com você, é porque elas encontram ouvidos. Uma pessoa só fala para mim porque ela encontra ouvido. Quando alguém chega em mim e diz, pastor, estão falando, é porque eu digo, é porque você ouviu. Se ele não encontrou ouvido, ele não vai falar. Escute bem. A misericórdia existe. O amor de Deus se estende a todos. Ele está aqui retendo a ira e chamando pecadores. Ele está aqui pronto a aceitar qualquer um. Mas o Senhor prefere lidar com incrédulos, prostitutas, homossexuais, assassinos, do que com crentes frios. Apocalipse diz, eu queria que você fosse frio ou quente, mas como você nem cheira e nem fede, eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aceita indiferença. A sua glória é o arrependimento.
Você não pode ser indiferente a duas coisas: ao seu pecado e à glória de Deus. Ainda há chance. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Ainda há oportunidade para aqueles que estão desviados. Então você vai chegar diante do tribunal de Cristo e falar: Senhor, eu saí da igreja porque o pastor pedia dinheiro. Eu saí da igreja porque o pastor gastava tempo nisso. Eu saí da igreja porque o irmão prostituiu, porque falaram de mim. Eu saí. O Senhor vai dizer: quem morreu por você? E o Senhor vai dizer: eu morri por você. Quantas vezes eu te enganei, quantas vezes eu menti, quantas vezes eu escandalizei. Então não tem desculpa para você sair desse lugar. Abandone o pecado ou pereça. Ainda há oportunidade para você voltar para Jesus. Você que está assistindo pela internet, e justamente é só o que você sabe fazer, assistir culto pela internet. São crentes infernetes. Irmãos, a mensagem que eu prego, os 4 maiores sinais para o retorno de Cristo. Eu falo sobre o primeiro sinal sendo a apostasia, o segundo sinal sendo a evolução sexual, o terceiro sinal sendo a degradação do amor e da moral, e o terceiro sinal sendo a evolução científica. E você sabe o que é apostasia? Eu não vou citar toda ela aqui, eu quero, se Deus me der graça, pregar essa mensagem aqui. Quem aí sabe o que é apostasia? Quem não sabe, levanta as duas mãos bem alto, lá em cima. Meu Deus, 100%, 98%. Apostasia. A Bíblia Sagrada diz que a apostasia é o estopim entre um tempo e outro. Depois da apostasia virá o fim. Não acontecerá assim antes que venha a apostasia. Jesus não volta antes da apostasia se instalar. Foi o que Paulo diz. Apostasia é o abandono da verdade, propositalmente ou cegamente. Você pode abandonar de propósito ou ser levado a abandonar. Qual é a característica de um falso profeta? O profeta prega a verdade. E o falso? Não necessariamente. O falso pode só esconder a verdade também. Pode não falar nada. O que caracteriza uma pessoa falsa pode ser apenas o silêncio. Por exemplo, se eu estou numa roda de pessoas lá, na minha equipe de pastores, e eles me colocam numa sabatina, eles têm algo contra mim, e eu vejo ali o meu co-pastor em silêncio, ele já disse tudo. O silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. Não precisa eu sair por aí pregando mentira, basta eu ficar calado na hora que deveria falar. Você entende o que está ouvindo? Nós seremos duramente cobrados, não só por aquilo que fazemos, falamos, mas por aquilo que deixamos de fazer e deixamos de falar também. Há pessoas que precisam de Jesus. E eu estou calado. Uma geração morre quando um profeta se cala. Eu tenho me preocupado muito com a minha geração. Eu tenho chorado por essa geração. Eu fico imaginando a geração dos meus filhos, dos seus filhos, a geração dos nossos filhos.
Eu já disse, se for para ter kit gay, para ter tudo isso, meu filho vai estudar em casa. E vou fazer escondido e ninguém vai saber. Essa geração está indo a bancarrotas. A igreja precisa avançar e salvar vidas. A igreja precisa deixar de olhar só para o seu umbigo. Ela precisa avançar. Você precisa avançar em Nova Iguaçu. Há milhões que estão indo para o inferno e você não faz nada. Há milhares de pessoas indo para o inferno e você não faz porcaria nenhuma. E nesse exato momento você está mais preocupado com a porcaria que eu falei do que com as milhões indo para o inferno. Olhe para as suas mãos. As suas mãos hoje estão limpas do sangue de milhares que estão indo para o inferno. Você consegue dormir hoje e dizer: Senhor, eu estou com as minhas mãos limpas desse tanto de gente que vai para o inferno. Você consegue dormir sem isso? Você consegue sair por aí dizendo: Senhor, eu estou tranquilo, porque de alguma maneira eu faço a tua obra, ou eu contribuo, ou eu evangelizo. As suas mãos estão limpas do sangue dos milhões. 87 mil pessoas morrem por dia e vão para uma eternidade sem Cristo. Você está livre disso. Quantos pregadores hoje estão livres do sangue desses milhares que vão para uma eternidade sem Cristo? Quantos conferencistas? O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme profetas. O diabo teme homens santos. Abra a sua boca! É hora de despertarmos do sono. Irmãos, chega lá. Deus, assim diz o Senhor ao ministério apacentar. Deus levantou essa igreja para ser um divisor de águas. Deus levantou essa igreja para sarar quem não conseguia ser sarado. Isso aqui é uma caverna de Adulão. Como poucos entendem, está na hora de despertar do sono e fazer um arrastão espiritual nas nações, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Quem crê nisso, dê um brado! O diabo tem lançado algumas pessoas em prisões emocionais. Sabe por quê? O diabo não tem intenção de calar algumas pessoas. Deixe que falem. Não cheire nem fede. O diabo quer calar você. Acorde. Faça alguma coisa primeiro por você. Charles Finney dizia: pregador, não suba sem sentir o peso. Irmão, não tem nada mais pesado do que subir aqui e pregar. Você tem que entender que nós, pregadores, estamos lidando com a esposa de Cristo. É a coisa mais preciosa para Ele que existe. Cuidado. É um grande pecado subir aqui e não pregar a Bíblia. Pregadores, sejam bíblicos. Charles Finney dizia: pregador, salve a ti e aos outros também. Se um pregador não confronta a certeza da salvação de uma pessoa, ele corre o risco de não vê-la salva. Uma mensagem genuína, ela só vai provocar duas reações: conversão ou revolta. Ou você vai se converter arrependido em lágrimas, ou você vai sair daqui furioso como um animal bufando contra a mensagem. Mas uma mensagem poderosa, você não sai satisfeito com o pregador. Talvez você nem se lembre do pregador. Você sai insatisfeito consigo mesmo, sentindo desejo de mudança.
Quinta-feira que vem, eu quero que vocês tragam seus parentes, seus amigos. Mas aqui nessa noite eu quero fazer um apelo. Eu vou fazer 3 apelos. O primeiro apelo: se você entendeu o que foi pregado, que a misericórdia do Senhor se pôs no meio da ira do Senhor. Eu vou dizer de novo. A misericórdia do Senhor se pôs no meio da ira do Senhor. É muito amor, irmãos. É amor de ambos. O próprio Deus se voltar contra o Filho por minha causa, e o próprio Filho aceitar isso por minha causa. Você entendeu? Quem entendeu? Eu quero fazer o primeiro apelo. Aqueles que querem entregar a sua alma e a sua vida a Jesus, eu quero que você corra para salvar a sua vida. Se você convidou alguém para estar aqui, traga essa pessoa e venha junto com ela. Todos que querem entregar a sua vida a Jesus, a porta é estreita, mas ainda está aberta, vem à frente. Segundo tipo de pessoas, aqueles que estão afastados. E eu vou dizer mais claro: pastor, eu estou sem congregar. O Espírito Santo está lhe dando uma ordem. Vem à frente agora. Todos que estão sem congregar, vem à frente agora, obedeça. Rápido, correndo. Todos que estão sem congregar, corra, é uma ordem do Espírito Santo. Todos que estão sem congregar, corra aqui à frente agora. Pastor, eu ainda não estou numa igreja firme. Vem à frente. Todos, meu Deus do céu. Hoje não adianta você falar quem está desviado, porque eles não se acham desviados. Todos que estão sem congregar, o Espírito Santo está dizendo: venha. Eu não preciso implorar, vem agora. Olha a multidão de gente afastada, gente. Meu Jesus. Por isso que o Senhor mandou mudar a mensagem. Ainda tem mais pessoas. Eu vou te dar 2 minutos para você sair do seu lugar e vir à frente. 2 minutos. Você tem 2 minutos para vir aqui. Todos que estão sem congregar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria. É pesado, mas é verdadeiro. Deus não vai permitir que um pecador seja paparicado. Arrependa-se. Arrependa-se hoje mesmo. Arrependa-se. Vem à frente. Já caia de joelhos, comece a chorar e a falar com o Senhor. Pastor, eu não estou sem congregar, mas eu estou muito frio, quase abandonando o Evangelho. Está por um fio. Eu preciso ser renovado, eu quero começar de novo. Corra para salvar a sua alma. Levanta e venha correndo. 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 Esses que vêm são os sinceros. Tem aqueles que não se encaixam nisso. Tem os sinceros que vêm e tem os que não são sinceros, que ficam sentados e querem vir. E sabe por que não vêm? Com medo de reputação. Eu estou vendo aqui muitas lágrimas. Há muito mover de arrependimento aqui nessa noite, irmãos. Há muito mover de lágrimas aqui nessa noite. Há muito recomeço aqui. Aqueles que sentem que tem que começar de novo a sua fé. Dobra o joelho aonde você está mesmo. Fica à vontade. Fale com Deus. Que tem que rever. Fica à vontade.
Fica à vontade. Eu quero que você que está no lugar, estenda as mãos, irmãos, está tendo um recomeço, muitas lágrimas, um mover do Senhor tremendo aqui. Fica à vontade. Se você é cheio do Espírito Santo, comece a se encher mais ainda. Segura aí, expulsa, é demônio. O Senhor está curando. Está tendo uma cura de alma aqui. Adore! Deixa o teu rio fluir. Oh, deixa teu rio fluir, Espírito Santo. Que o teu rio flua. Que o teu rio flua em nós nessa noite. Que o teu rio venha fluir, Espírito Santo. Oh, nós estamos dispostos a deixar o teu rio fluir. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, que o teu rio flua agora, Senhor. Flua teu rio. Flua teu rio, Senhor. Flua teu rio.
Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Flua teu rio. Flua teu rio, Espírito Santo. Flua teu rio. Espírito Santo. Flua teu rio e toca-me, Senhor. Ó Senhor, com as águas que fluem do teu trono, toca-nos, Senhor, com as águas que fluem do teu trono. Queira manda lava choremenetioma na lava suiandere flava. Flua teu rio. Flua teu rio. Espírito Santo. Você que está aqui à frente, levanta a sua mão. Espírito Levanta a sua mão. Santo. Você que está aí, estenda as mãos. Não saia por nada antes do fim, gente. Está algo tremendo aqui. Flua.